tarde, que vai estar com a gente. Câmera aqui, ó, fala também pra câmera. Desculpa, eu tô acostumado a falar com o interlocutor. Vou repetir. Tudo. Gente, ó, vou desenhar tudo sobre ajuste fiscal. Alto, por favor. Sobre ajuste fiscal. Vai ser difícil esse barulho. Então, esse nome que vem do seu pai. Sim, esse aqui que tá escolhendo comigo, né? Estamos trabalhando no nome já. Ele já vai saber isso. Não, ele é o meu super-ministro da reforma do Estado. Não foi escolhido ainda. Não, já sabe quem é, mas não vamos anunciar ainda. Não dá spoiler. Não posso dar spoiler. Candidato, sobre a questão da justiça do trabalho, o senhor falou em acabar com a justiça do trabalho, o senhor deu o tempo necessário. Como isso se daria? O que seria colocado no lugar? Qual é o modelo que o senhor está pensando? O modelo consagrado no mundo, relações entre privados. Quem fez xixi foi muito grato, tá? Obrigado. Relações entre privados resolvem na justiça civil. Se você tem um problema de um salário não pago, de um problema entre privados, resolve na justiça civil, como é no mundo inteiro. Então, nós criamos uma justiça que custa mais caro do que os próprios resultados dela, no sentido de que as indenizações que saem da justiça do trabalho custam menos, né, são um montante maior do que a própria existência dela. Ou seja, são gastos muito caros daquele que é o judiciário mais caro do mundo. Então, nesse modelo, a CLT deixaria de existir? Não, olha só, a gente vai discutir se vai ter a CLT somada com outros modelos que concorrem a ela. Vou dar um exemplo. Hoje, o MEI, no setor de serviços, cresce muito mais do que CLT, as pessoas querem segurança jurídica e o funcionário quer dinheiro no bolso. A gente precisa criar um modelo alternativo que aumente a base de pessoas formalizadas e ao mesmo tempo não puna o trabalhador retirando dele o valor dele mensal e dê segurança jurídica para o empregador. Candidato, por exemplo, o senhor comentou sobre a questão da escala 6x1, fez críticas diretas ao Alcolumbre, e essa semana a gente viu o despacho do Alcolumbre para a PEC da 6x1. Depois aí de algumas conversas com o Lula, como o senhor avalia essa tramitação, mesmo com o Alcolumbre tendo se posicionado anteriormente de que não tramitaria essa proposta diante do cenário eleitoral? Um pouquinho mais alto. Tá. O Alcolumbre não tem nenhum compromisso com os setores produtivos do Brasil, porque o eleitor dele, que vive num estado em que essas pessoas são exploradas por uma classe política que inclui o Alcolumbre, não está cobrando ele disso. Nós, que vivemos no Brasil produtivo, estamos vendo um cara que não liga para emprego e trabalho, até porque o dele cai na conta todo mês, fora as participações nas festas com suíças, viver aquela vida de nababo e poder negociar uma posição pró-mercado ou uma posição pró-Lula como for conveniente para ele. Então, a falta de previsibilidade de qualquer posição do Alcolumbre é típica de um político como Alcolumbre. Mas como é que o senhor vai virar presidente já falando essas coisas todas ser presidente do Congresso? Porque eles falam atrocidades uns dos outros também. Esse é o jogo. Imagina, os políticos se atacam no período eleitoral e não há problema nisso. A questão é que quando a gente senta numa mesa, isso se chama ética da responsabilidade, de acordo com o Weber. A ética da convicção é minha na campanha. Dentro do mandato, a ética da responsabilidade. Ali eu e ele temos a responsabilidade de compor governo e passar projetos. Não há problema nenhum nisso. E não há problema nenhum em apontar esse problema, que é um problema real. Candidato, o senhor prometeu corte de gastos e está se reunindo aqui com vários setores. Hoje comércio e serviço, ontem acho que teve no Santander. Como é que o senhor vai enfrentar lobby de corporações, tanto privadas quanto públicas, na reforma tributária, na revisão dela, ou mesmo na previdenciária? Vamos fazer revisão para inúmeros setores na própria reforma tributária, porque todo mundo quer que reduza a alíquota. Para reduzir a alíquota, eu vou mexer nos dois lobbies que você falou. O lobby dentro da máquina pública, que não quer corte de gastos da máquina pública, e o lobby setorial, de alguns setores, que não quer tornar mais ou menos equânime a reforma. Porque hoje a reforma está todo mundo reclamando que a alíquota está alta. A alíquota está alta porque os governos estaduais e o governo federal gastam demais e porque certos setores fazem lobby demais. É isso. E enfrentar sendo verdadeiro, unindo a sociedade civil, mostrando, eu quero chegar numa alíquota de no máximo 24%. Para chegar nisso eu vou precisar fazer tais medidas, vou precisar fazer tais gastos. Me ajudem, vou chamar a imprensa, vou apresentar a ideia para a imprensa, vou chamar as classes empresariais, vou chamar o Brasil que trabalha e produz, vou falar com as redes sociais, vou falar com os parlamentares, vou fazer o trabalho de um político numa democracia. Mas o bom trabalho. Candidato, o senhor falou em um corte de 200 bi por ano, é isso mesmo? Como é que o senhor... Eu quero fazer mais. O responsável por isso está aqui, Mas ó. é isso, é 200 bi. 200 bilhões, isso. Na verdade, é 250 bi. O corte é basicamente o seguinte. Primeiro, o fim dos super salários, que a gente está falando aí de cerca de 15 bilhões de reais ao ano. A gente também está falando de revisão em 5 anos de 200 bilhões de reais em renúncias tributárias, né? Desses 200 bilhões de reais, boa parcela deles, que nós temos no total, deixa eu só enxergar, nós temos no total
cerca de 800 bilhões de reais de renúncias fiscais. Desses 800 bilhões de reais, cerca de 200 bilhões vão ser revistos, principalmente em 5 anos, isso deve dar 38 bilhões de reais ao ano. Mais duas das principais economias, que é a desindexação dos benefícios previdenciários, então a gente está falando do BPC, do abono salarial e da aposentadoria em si, e do salário mínimo, e a desvinculação do piso da educação, que deixa de ser vinculado à receita corrente líquida, e do piso da saúde, que deixa de ser vinculado à receita de impostos. Tudo isso a gente está falando de uma economia de 1 trilhão e 100 bilhões de reais ao ano. E eu já vou... Em 5 anos. Em 5 anos, perdão. E eu não falei com você antes, mas eu já vou aproveitar e fazer o anúncio de não é o ministro, tá? Mas um integrante da equipe econômica que foi o responsável por fazer o desenho dessa proposta, que é o Paulo Bijos, que vai estar com a gente mais à tarde, que vai estar com a gente... Câmera aqui, ó, fala também pra câmera. Desculpa, eu tô acostumado a falar com o interlocutor. Vou repetir. Quem que segura? Tudo, gente, ó, vou desenhar tudo sobre ajuste fiscal. Alto, por favor. Sobre ajuste fiscal, né? Nós teremos uma economia em 5 anos de 1 trilhão e 100 bilhões de reais, destes que vão sair de corte de super salários, principalmente de juízes, de promotores, de carreiras jurídicas do Poder Executivo e da diplomacia, que concentram esses super salários. A gente está falando de revisão de privilégios tributários para grandes lobbies empresariais da iniciativa privada, que também a gente vai passar um pente fino, a expectativa de economia de pelo menos 38 bilhões de reais ao ano. A gente está falando também da desindexação do salário mínimo em relação aos benefícios previdenciários, do abono salarial, da Previdência em si e do BPC, da desvinculação da receita corrente líquida do piso da educação, que vai passar a ser corrigido pela inflação, da desvinculação da receita de impostos em relação ao piso da saúde, que vai ser corrigido a partir da inflação, principalmente considerando que a gente tem uma diferença de demografia, cada vez mais a gente tem pessoas mais velhas, cada vez menos a gente tem pessoas mais jovens, não faz sentido ter o piso estanque hoje, quando em muitos municípios você vai precisar investir mais em saúde do que em educação e vice-versa, de acordo com a realidade de cada local. Em adicional, anuncio aqui para vocês que um dos nossos integrantes da equipe econômica do plano de governo do Renan Santos é o Paulo Bijos, que esteve no Ministério do Planejamento recentemente, saiu, é consultor da Câmara dos Deputados e fez o desenho dessa reforma fiscal para a gente, que tem a expectativa de em 5 anos economizar 1 trilhão e 100 bilhões de reais e em 10 anos 3 trilhões e 300 bilhões de reais. Se alguém quiser a memória de cálculo, eu vou ter aí a honra de passar o contato do Paulo Bijos, que tem tudo isso diagramado. Candidato, eu queria perguntar se hoje no Brasil, de acordo com os dados, os últimos dados de violência, os últimos dados do levantamento da violência, falam que a cada dia aproximadamente 18 pessoas morrem por meio de violência no Brasil. O senhor realmente acha que prender ou matar é a solução inovadora que a gente precisa para a segurança pública? Porque, por exemplo, as facções criminosas dominam serviços, né? O negócio de serviços, obrigando as pessoas a, por exemplo, contratar internet, comprar gás e tal. Qual seria a proposta para mexer nesse negócio, no serviço que obriga o brasileiro a contratar o serviço de facções criminosas? Sobre o número de pessoas que morrem pela ação policial estar na casa dos 18 ao dia, precisava pegar os dados disso, porque morrem no Brasil coisa de próximo de 100 pessoas por dia hoje. O Brasil vai morrendo de 30 a 40 mil pessoas por ano. Tá? A atividade policial em combate de rua, se ele um policial matou um bandido numa troca de tiro, tá certo, tá de parabéns, tem que ser promovido. Se ele cometeu uma violência policial, um abuso, ele tem que ser punido e muito bem punido. Agora, esse não é o maior dos problemas. A maior parte dos brasileiros estão sendo vítimas do crime organizado, de roubo, latrocínio, troca de tiro e guerra entre facções. Isso atinge muito mais a população mais pobre do Brasil. Inclusive, os números são muito altos. A gente tem hoje 12% dos homicídios do Brasil sendo feitos contra crianças e menores de idade. O infanticídio pouco vem sendo falado. Mas já que você mencionou a questão do enfrentamento aos serviços prestados por organizações criminosas, volto para o prender ou matou. Qual é a solução para uma facção criminosa que faz ocupação territorial e obriga as pessoas a contratarem seus serviços inflacionados? A única solução é ou prender, ou, e se eles resistirem, matá-los. Não existe outro caminho. Não existe um caminho alternativo. Acho que eu vou pegar o CVNet, eu vou regularizar, vou fazer eles entrarem na reforma tributária. Não vai. O que eu vou fazer, de maneira clara, é prender, se resistir um, morreu. Não há uma terceira alternativa, porque a única alternativa a prender ou matar para um bandido é a impunidade. E, infelizmente, a gente vive a regra dessa impunidade. O Brasil é o país da impunidade. É o país do prendeu, soltou quando prendeu.
Hoje nós temos o matou, que é, se você é uma pessoa pobre e mora numa periferia, você vai ser morta pelo crime. Então, esse risco que a pessoa tem que ser mitigado pela ação do Estado. E quanto à maioridade penal? Vamos reduzir, necessariamente. Precisa reduzir a maioridade penal. Hoje a gente Mas vê pra quais crimes? ele abriu essa comissão. Todos os crimes violentos vai ter redução da maioridade penal e crimes hediondos não têm idade penal. Cometer um crime hediondo, menos de 14 anos, crime hediondo não tem idade penal. Se um garoto de 12 anos estuprou alguém e levou essa pessoa a morrer, ele será julgado. Como existem em muitas democracias sérias. Sabe por quê? Porque o modelo hoje da inexistência da maioridade penal está fazendo com que o crime contrate o menor de idade, a criança, e coloque ele nas suas fileiras, especialmente o menino que vem de uma família desestruturada, que vem de um ambiente mais pobre. A existência dessa legislação não protege a criança. Ela cria um incentivo perverso para que essa criança seja cooptada na sua infância, na sua adolescência, para trabalhar para o crime. Isso tem que acabar. Candidato, hoje a gente vê na Câmara dos Deputados a criação da comissão especial para analisar exatamente essa questão da redução da maioridade penal. Ela estava ali dentro da PEC da segurança pública, ela está tão redonça, foi retirada ali pela questão do lobby, enfim. E hoje a gente vê essa abertura de uma comissão durante um período eleitoral. Você acha que de fato tem um avanço nesse sentido dessa pauta dentro do Congresso nesse momento? Ou é uma forma do Mota de dialogar com ambos os lados políticos hoje? Tanto com as pautas voltadas ao governo, que a gente vê ele pautando, quanto também tentando conversar com as pautas conservadoras. Meu deputado pode falar disso melhor, porque ele é uma máquina de aprovar projeto até na área de segurança. Passou agora um de aumento de pena para furto, roubo e receptação de celular. Mas vou trazer meu ponto e você traz o seu, fechado? Meu ponto é assim, o Hugo Mota gosta disso porque tá dando voto. Agora, aumento de penas é bom pro Brasil como um todo. Então, assim, juntou um pouco a fome com a vontade de comer, e nesse instante, mesmo sendo um governo de esquerda, essas pautas estão passando, porque até o PT tem medo de votar contra. E é bom que tenha medo, porque o medo que existe na sociedade civil é um medo concreto. Mulheres têm medo de andar na rua, homens têm medo de ser assaltado. Ontem um pai de família policial viu o filho dele ser baleado na frente dele. Isso é uma coisa muito pesada. O bandido lá roubando aliança no meio da rua, majoritariamente de mulheres, viu aquele homem, saiu atirando em cima dele, em cima da moto, atingiu um menino. Ou seja, precisamos do aumento de pena, precisamos do aumento do uso de inteligência nas políticas de segurança, e o Congresso tem que ouvir e ouvir muito esse tema. Eu acho que infelizmente isso não foi aprovado já na PEC da segurança, que era o ideal. Infelizmente também o Alcolumbre priorizou ali a escala 6x1 em vez de dar andamento para a PEC da segurança, que era muito mais importante, muito mais urgente, porque tem muito mais pessoas morrendo em razão disso, e a escala 6x1 a gente sabe que colocar um texto na Constituição, se resolvesse alguma coisa sem mudar a realidade material, a gente teria saúde, educação, lazer, todos os incisos ali do artigo 5º estariam garantidos se bastasse fazer isso sem tomar uma ação efetiva para a economia, que é o que a gente está discutindo aqui. Então, eu acho que tomara que avance na comissão especial. Infelizmente, o trâmite não foi tão acelerado como de outras matérias. A gente viu na escala 6x1 um mês inteiro de sessão de segunda a sexta-feira para contar o prazo da comissão especial. A mesma coisa não está sendo feito para redução da maioridade penal. Então você acha que não vai, que assim, não anda. É mais realmente só uma forma de dialogar com a ala conservadora. Pode até andar, mas muito mais devagar do que a gente gostaria. Candidato, só uma dúvida, porque o senhor falou de 12 anos para crime hediondo ou sem idade para crime hediondo? Crimes hediondos não têm idade, como é em todas as democracias funcionais que se preocupam com segurança. Hoje, se um menino nos Estados Unidos, em determinados estados, cometer um crime hediondo, ele será julgado. Não pode escapar disso. Outros crimes, redução da idade penal. 14 anos. Mas para crimes violentos? Crimes violentos. É que é muito difícil um garoto de 14 anos ser um estelionatário, fazer crimes financeiros, mas o crime violento, que é onde eles são aliciados, que é basicamente onde acontece boa parte desses crimes, 14 anos. E tem que ser, porque com maiores de idade. Haverá os presídios especiais voltados para eles, mas serão presídios. E essa pessoa ficará presa, e depois de cumprir a pena dela, ela ficará fichada como alguém que foi preso. Porque hoje o menor infrator mata alguém e depois sai de lá com a ficha limpa, como se nada tivesse acontecido. Não. Ele será preso pelo Estado brasileiro. Mas aí, perdão, em presídios específicos? O senhor presídios específicos para esses... Não, nós temos que conduzir inúmeros presídios. A estimativa que a gente está falando é coisa de 2,5 bilhões no início do primeiro ano de mandato em construção de novos presídios. E haverá presídios ou alas em presídios voltados para esses menores. Você não tem medo que o Supremo divulgue isso tudo? Eu acho que o Supremo tem que ter medo da sociedade civil ficar vivendo de refém como está. O Supremo não vai poder ficar barrando projetos que são absolutamente constitucionais e necessários. Aí, assim, eu ficar tratando o Supremo como um superpoder.
Porque do jeito que tá, e a sua pergunta é pertinente nisso, o Supremo vira uma espécie de Deus ex machina. Tipo, não, mas e se o Supremo não quiser? Mas calma aí. Então não existe presidente? Não existe mais nada? Isso aqui é a função do presidente da República. Se o Supremo quiser barrar algo que é constitucional e que passou pelo processo legislativo, o Supremo está incorrendo ele próprio numa ilegalidade. Então ele tem que se ajustar a um país que é ainda uma república federativa em que os poderes são independentes. Não há nada de inconstitucional em tratar dessas Você matérias. já disse que escolheu o ministro da Economia, acabou de anunciar o nome da equipe econômica. O senhor já pensou, pelo menos, no perfil de quem o senhor quer nomear, caso eleito, para o Supremo? São 4 ministros. Pessoas absolutamente legalistas, que entendem que o Supremo ele é um poder contido na defesa da Constituição e na defesa estrita de pautas abstratas. A constitucionalidade será tratada de maneira abstrata. Não ficar julgando o caso concreto como acontece no Brasil. No Brasil não tem nem filtro de entrada. Você tem milhares de casos de parar na Suprema Corte. Nos Estados Unidos acho que são julgados 50 casos por ano. Isso é uma loucura. E isso permitiu o surgimento desse lobby. Então, serão pessoas comprometidas com isso, com uma agenda voltada a um código de ética interno dentro do Supremo. E aí, uma promessa que eu havia feito é uma pessoa muito especializada na ideia de direito penal do inimigo e de reforço das leis penais no Brasil. Uma pessoa que seja um católico. Tá faltando alguém que represente, por enquanto, aquela que é a maior fé do Brasil. E 3, porque já que boa parte dos temas que serão discutidos nessas discussões que serão sobre abstrações, sobre direitos difusos, então você precisa ter a posição também daqueles que representam a maior religião hoje do Brasil. Já tem um evangélico, já tem pessoas que são ateias ou que defendem uma perspectiva progressista, já estão lá bem representadas, e pessoas ligadas à segurança jurídica. O Brasil é um país de muita insegurança jurídica. Muita insegurança jurídica. Para qualquer um que vai fazer investimento em infraestrutura no Brasil, é um medo. Vai ficar ou vai cair a reforma trabalhista? Vai ficar ou vai cair o licenciamento ambiental? Esses são os compromissos dos nomes que serão apontados pelo meu governo. Mas pera, calma. Pera. Deixa eu só... Calma, deixa eu só responder e aí eu posso... Calma. Vai ter outras coletivas hoje. Eu vou nomear como presidente da República, em mandato, de 3 a 4 membros do STF. Isso vai alterar a composição do STF e aí, acredito que de maneira muito republicana, essa composição vai tratar dos temas nacionais como precisam ser tratados. Porque haverá uma maioria legalista ali dentro. Você indicaria alguma mulher como prometeu? Ocupando esses critérios, sim. Candidato, o senhor acha que o Flávio já conseguiu explicar a relação que tinha com o Borcaro? Eu acho que o Flávio vai ter que falar muito desse assunto. Até agora ele não falou. Tô aguardando a prestação de contas lá do filme Dark Horse, que não veio. Mas, naturalmente, assim, um cara como o Borcaro, ele dava o dinheiro porque o que ele fazia era compra de... tráfico de influência. Ele comprava autoridades. Nós precisamos ainda saber o que foi entregue pelo Flávio para ele. Será que foi, por exemplo, o decreto do governo do pai dele, né, o decreto que permitiu o crédito consignado, que incluía inclusive benefícios sociais, como aconteceu em 2022, assinado, se eu não me engano, salvo engano, pelo João Roma? Será que foi por isso? Porque isso beneficiou de sobremaneira o Banco Master. Não sabemos ainda, mas precisamos saber. O que houve? Porque falar que aquele dinheiro foi para fazer um trabalho cinematográfico, temos aqui representantes de emissões de televisão, todo mundo sabe o custo do audiovisual. Falar que aquela bomba lá do Dark Horse custou mais de 100 milhões de reais é tirar com a cara de todo mundo. Então ele vai ter que explicar isso. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da Acho que temática meio que acabou. ligada ao evento. Reforma tributária, questão da logística e infraestrutura no país, que é uma demanda do setor produtivo. O que o senhor tem de prever com relação a isso? Eu falei bastante no evento sobre o tema. Como eu disse, reforma tributária, há um medo e uma questão envolvendo alíquotas. E é uma discussão, ali eu acabei não tratando sobre split payment. Uma das discussões que a gente vai ter, inclusive com o time nosso de equipe econômica, é sobre split payment e a capacidade, que vai ajudar muito a capacidade pagadora por parte das empresas, de trabalhar com o regime de caixa e não com o regime de competência na hora de fazer o split payment, o que vai dar uma capacidade de fluxo de pagamento por parte das empresas gigantesca. Imagina hoje, por exemplo, que o split payment ele é uma lojinha que trabalha com maquininha de cartão, o valor é recebido 30 dias depois, mas o governo quer receber o dele na hora. O impacto disso no caixa. A ideia é, o governo vai receber junto com as empresas. O governo precisa, não basta você ser sócio em absolutamente tudo e até no recebível você tem que adiantar. Acho que trabalhar dessa maneira, eu tenho que ver a viabilidade, será uma das grandes respostas que a gente vai dar para a reforma que passou agora. E aí eu respondi antes sobre o enfrentamento a certos lobbies que passaram. Esses lobbies geraram distorções e aumentaram a alíquota. São dois temas centrais que o próximo presidente tem que tratar na implementação da reforma. Um minuto. O senhor teme algum tipo de intervenção dos Estados Unidos nas eleições, essa crise diplomática, até com o visto da embaixadora sendo revogado? Como é que o senhor vê essa discussão? Essa é uma pergunta
mais difícil do que parece, tá? Porque muita gente leva pro campo anedótico, ou acha que não há, mas o Donald Trump, ele, cada vez mais ele está sendo tratado como um brincalhão no cenário internacional, e ele age como um brincalhão para beneficiar alguns dos seus aliados. Não duvido eles aprontarem alguma coisa no processo eleitoral. Não nada grave que vai fazer com que o processo eleitoral seja invalidado, mas alguma brincadeira que gere resultados eleitorais para os seus aliados. Eu não duvido. Conheço um pouco da natureza desse governo que está aí. Acho que o governo Trump, inclusive, é um governo que não atingiu os objetivos que ele queria. Eu acho que é um governo que está indo para um caminho muito ruim. É um governo, inclusive, que buscou brigas com setores do Brasil, que tem algo de paradoxal nisso. É um governo que atacou frontalmente o agro, dizendo que o agro explora trabalhador e destrói o meio ambiente, enquanto parte da direita brasileira, inclusive ligada ao agro, ainda está dormindo pro problema Donald Trump. Donald Trump é um problema nesse sentido. Ainda que eu acredite que os resultados disso podem ser estritamente eleitorais ou de narrativa e não formais para o Brasil.